mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de saudar a todos os presentes, em nome do nosso homenageado, André, do qual saudamos a todos. André Monteiro Pinto Dantas de Carvalho, nascido na cidade de Salvador, no ano de 1972, filho de Marlene Monteiro Pinto Dantas de Carvalho e Álvaro Pinto Dantas de Carvalho. Seus pais escolheram para batizar o seu filho ilustre na Capela do Sobrado do Campo Ciatá, no ano de 1973, que foi que tinha então pároco da cidade, Cláudio Conceição Araújo, produtor rural, proprietário da Fazenda Santana do Campo Ciatá, com domicílio eleitoral neste município, com formação acadêmica em turismólogo, como também poeta, escritor, diretor de turismo do Instituto Museu do Nordeste Barão de Jeremoabo, da Fazenda Campo Ciatá, neste município. Descendente de tradicionais famílias do estado, do qual citamos Pinto Dantas, Costa Pinto, Monteiro de Carvalho e Barão de Jeremoabo, que sempre pautaram as suas vidas na honestidade e um legado chamado lealdade. André é uma pessoa que adotou o casarão como uma forma de manter viva tudo o que ele representa para a nossa história, bem como para todo o processo de independência do Estado da Bahia. Esse projeto, por ele encapado, visa, acima de tudo, fazer com que os itapicuruenses conheçam a sua história e valorizem seus heróis e sua cultura, sendo um dos maiores conhecedores desta fantástica história. O casarão deve ir além das fronteiras do velho Itapicuru. A Bahia inteira precisa saber da sua existência e sua importância. Para tanto, só será possível se houver a união de todos com os mesmos objetivos. E hoje estou convicto de que essa semente, André, que você está plantando, se for regada e cuidada por todos, com certeza iremos colher bons frutos. André Monteiro Pinto Dantas de Carvalho foi servidor público na Prefeitura Municipal de Simões Filho, fez estágio na Bahia Túcia, em Salvador, trabalhou na Prefeitura Municipal de Itapicuru no período de janeiro de 2005 a 2007. Organizou, no ano de 2006, na Feira Cultural nessa cidade, um estande Turismo, uma nova realidade, considerando-se que turismo é o caminho pela história, pois esse trabalho leva-nos ao passado em uma comunidade, sendo subsídio para a história de Itapicuru. Teve um importante papel na historiografia baiana, apresentando a importante história do município de Itapicuru. Participou da elaboração de um trabalho para o município a concorrer
com o selo Unicef no ano de 2006. Colabora na divulgação da cidade através dos meios de comunicação, participou de uma reportagem do Jornal à Tarde, no encarte especial Municípios, publicado no dia 28/4/2006, data do aniversário da nossa cidade. Participou do programa Nosso Canto, Nosso Chão, da TV Canção Nova, sobre a cidade de Itapicuru, no Instituto Museu Nordeste Barão de Jeremoabo. Atualmente realiza palestras. Contando a história do sítio histórico do museu do nosso município, onde recebe visita de vários alunos, professores, coordenadores, diretores de diversas escolas e faculdades do estado da Bahia, bem como os pesquisadores, historiadores interessados na história do museu e do velho Itapicuru. Ajudou com informações para trabalhos acadêmicos sobre famílias, o sobrado e o município. Devo informar, André, que através de sua solicitação e meu intermédio, conforme o ofício 022, de 5 de abril de 2019, do Ministério do Turismo, Dr. Marcelo Álvaro Antônio, foi solicitado a restauração desse museu e, em resposta, através do ofício do Ministério, número 305, de 17 de abril de 2019, essa solicitação deverá constar no orçamento da União para o ano de 2020. No ano de 2008, escreveu o livro O Velho Itapicuru, a história de um passado de glória, edição comemorativa aos 280 anos do velho Itapicuru, onde contou a história do município e dedicou um capítulo para sessões, ofícios, atas e documentos históricos importantes da Câmara Municipal de Itapicuru. Não se conformando com tudo isso, já fez pelo município a sua segunda edição desse importante livro, onde serão acrescentados mais documentos inéditos, que deverá ser lançado ainda este ano pela Assembleia Legislativa do Estado. André Monteiro Pinto Dantas de Carvalho é merecedor desta homenagem da Câmara Municipal de Itapicuru, com o título de cidadão itapicuruense. É por isso que eu sempre digo, Frederico Costa Pinto, tem coisas que só acontecem com André. Meu muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, nós convidamos o anfitrião, nesta tarde, para receber das mãos do senhor presidente do Legislativo desse município o título de cidadão itapicuruense. Senhoras e senhores, nada mais justo do que o homenageado dessa tarde também fazer uso da palavra. Com a palavra, André Monteiro Pinto Dantas.
Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos ao Instituto Museu do Nordeste, Barão de Jeremoabo, aqui onde foi palco de grandes acontecimentos históricos e políticos de Itapicuru, da Bahia e do Brasil. Esse sítio histórico, anteriormente, lá no começo da história, ele foi habitado pelos índios tupinambás e que batizaram aqui pelo nome de Camuciatá, que significa pote d'água. Esses mesmos índios foram os que batizaram o rio Itapicuru, deram o nome de rio Itapicuru, que quer dizer pedra caroçuda. Por ser um território muito extenso, no Brasil colônia, o rei de Portugal resolveu doar 6 Marias. E Tomé de Souza, quando aportou no Brasil com o Garcia Dávila, ele passou 6 Marias. E Garcia Dávila foi um dos maiores sesmeiros do Brasil, um dos maiores proprietários de terras que já existiu no Brasil. E esse sítio histórico aqui pertenceu à família dos Garcia Dávila. E a nossa família começa a história aqui em 1754. Em 15 de 10 de 1754, a nossa família comprou a viúva do pentaneto do Garcia Dávila por R$400 mil, esse terreno aqui, né, que é o Camuciatá. Anterior a esse sobrado, existia outro sobrado quase que edificado no mesmo lugar, no mesmo local que esse, que pertencia ao avô do Barão de Jeremoabo, João Dantas dos Imperiais. E esse sobrado, o anterior a esse, foi quartel-general na época da independência. Partindo daqui, 500 cavaleiros para lutar na Guerra da Independência da Bahia e 2.000 homens para lutar na Guerra da Independência de Sergipe. O avô do barão, ele ocupou o cargo, governou a Bahia na junta interina de Cachoeira, que foi formada uma junta interina para lutar na independência. E ele fez parte dessa junta interina para lutar na independência contra as tropas de Madeira de Melo que estavam lá em Salvador. João Dantas dos Reis, ele hoje tem uma estrofe dedicada no hino de Itapicuru. Quem conhece o hino, tem uma estrofe dedicada a ele, ao hino de Itapicuru. Esse sobrado, ele foi inaugurado aqui no dia 10 de março de 1894, por Cícero Dantas Martins, Barão de Jeremoabo. Cícero Dantas Martins foi um dos políticos mais influentes da época, no final da monarquia até o começo da República. Ele era um dos líderes do Partido Conservador. Naquela época da monarquia existiam 2 partidos, o Partido Liberal e o Conservador. E Cícero Dantas Martins fazia parte do Partido Conservador. Além de político, ele foi um grande empreendedor. Ele possuía 61 fazendas, 59 fazendas na Bahia e 2 fazendas em Sergipe. Ele foi deputado provincial, que na época significava, né, deputado estadual. Ele foi deputado geral, que na época significava deputado federal, e ele foi senador estadual, que na época existia o Senado Estadual, o qual ele presidiu. Foi presidente do Senado Estadual. Cícero Dantas Martins, junto com seu sogro e seu cunhado, eles fundaram a primeira usina central de cana-de-açúcar
da Bahia e a quinta do Brasil, lá em Santo Amaro. E, por conta disso, ele foi agraciado com o título de Barão de Jeremoabo pelo imperador Dom Pedro II. Cícero Dantas foi o primeiro prefeito eleito pelo sufrágio popular em Itapicuru. Antônio Conselheiro, saindo lá de sua terra natal, Quixeramobim, no Ceará, aqui na Bahia, o primeiro município que ele entrou foi Itapicuru. E aqui passou uma grande parte do seu tempo aqui em Itapicuru. E o Barão de Jeremoabo encontrou com o Antônio Conselheiro em duas ocasiões. Uma em Nova Açores e outra em Crisópolis. E o barão tentou convencê-lo, né, do que ele estava fazendo, né, contra a República que tinha sido instalado aqui no Brasil. E, inclusive, o barão dizendo que o Papa, na época, já tinha aderido, né, à República. Mas Antônio Conselheiro refutou, não aceitou a justificativa do barão, dizendo que ré era o feminino de réu, portanto, uma mulher pública. E daí Antônio Conselheiro, aqui em Itapicuru, Mário Vargas Llosa, que escreveu A Guerra do Fim do Mundo, depois de Canudos, de Euclides da Cunha, um dos maiores clássicos da Guerra de Canudos. Inclusive o barão faz parte com um nome fictício. Ele esteve aqui para escrever esse livro, né? Ele esteve aqui no Sobrado para escrever esse livro e considerou aqui como um portal de Canudos. No dia 20 de agosto de 1932, Lampião tentou invadir aqui esse Sobrado. Ele mandou uma carta para o filho do barão, João da Costa Pinto Dantas, pedindo dinheiro, mas o filho do barão, João da Costa Pinto Dantas, respondeu que não iria dar dinheiro a ladrão. Por conta disso, ele tentou invadir aqui o Sobrado. Mas encontrou resistência dos moradores, né? Houve troca de tiros, e, infelizmente, o administrador aqui da fazenda faleceu. Era chamado Zé Correia, né? E, na verdade, Lampião não conseguiu entrar aqui porque ele ficou com medo de ficar em campo aberto e que tivessem aqui macacos, como eles chamavam, né? Como eles chamavam na época, pudesse acertar ele daqui de cima. Então, ele ficou mais no mato e não entrou aqui nessa região. Mas, a partir daí, ele queimou várias fazendas, né, do meu bisavô, e aí seguiu adiante, né? Esse Sobrado aqui, ele foi tombado no ano de 1994. E hoje ele é o Instituto Museu do Nordeste Barão de Jeremoabo, qual está aberto aqui a visitação de todos. Agora eu vou falar um pouco sobre a história das câmaras de vereadores no Brasil, né? As câmaras de vereadores no Brasil, elas tiveram origem nas câmaras de vereadores de Portugal, lá na Idade Média. E a primeira câmara de vereador a ser instalada no Brasil foi na vila de São Vicente, em São Paulo, no dia 22 de 8 de 1532, o qual foi presidente Martim Afonso de Souza. Era condição para ser vila, para ter uma Câmara de Vereadores, que a freguesia já tivesse status de vila. Então, a primeira Câmara foi lá em São Vicente.
Os chamados homens bons, na época, fundamentalmente proprietários de terras, eram quem escolhiam os eleitores naquela época. E elegiam anualmente 2 juízes ordinários e 3 vereadores. As funções da Câmara de Vereadores naquela época era cuidar de pequenos roubos, injúrias das vias públicas e fixar taxas urbanas. As câmaras de vereadores tiveram um papel muito importante na independência do Brasil. Dom Pedro I só aceitou proclamar a independência depois de que todas as câmaras de vereadores tivessem dado o seu parecer favorável para que isso acontecesse. E no regime monárquico, a duração da legislatura passa a ser de 4 anos. E o vereador mais votado assumia a presidência e tinha funções executivas independentes das dos vereadores. Na proclamação da República, as câmaras são dissolvidas. Eram nomeados conselhos de intendência que tinham o poder apenas de votar o orçamento. Com a Revolução de 30, as prefeituras são criadas e ficam responsáveis pelas funções executivas. E as câmaras assumiam o papel executivo exclusivo de Casa Legislativa. A partir daí, os intendentes passaram a ser chamados de prefeitos. Com o golpe de 1937, as câmaras são fechadas e o poder legislativo do município é extinto, sendo estabelecido o Estado Novo sob a presidência de Getúlio Vargas. Em 1945, a democracia é restaurada e as câmaras municipais são reabertas e começam a tornar a forma que hoje possuem. No artigo 2º da nossa Carta Magna reza: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. As câmaras de vereadores municipais exercem o poder legislativo e têm como funções típicas legislar e fiscalizar. Aqui eu vou citar para os senhores algumas sessões históricas que eu tenho no meu livro sobre a Câmara de Vereadores de Itapicuru. Vou citar algumas datas aqui que eu consegui coletar essas sessões, vou citar as datas aqui, vou dizer do que se trata. Em 7/7/1822, a Câmara de Vereadores de Itapicuru aclamou Dom Pedro I como imperador. Em 8/3/1824, houve uma sessão na Câmara de Vereadores de Itapicuru sobre o projeto da primeira Constituição brasileira. Eu quero ressaltar que eu tenho todos esses documentos e eu vou lançar no meu próximo livro contando toda essa história. No dia 24/10/1819, foi a sessão relacionada ao termo de posse de João Dantas dos Reis Portátil no posto de Capitão-Mor de Itapicuru. 1829 foi a eleição da primeira Câmara de Vereadores do regime monárquico. Em 5/7/1830, houve uma sessão para o orçamento para a construção das casas no Fervente. Então, desde aquela época, em 1830, já existia lá o Fervente, né? Em 18/3/1831, uma sessão para a reforma da Igreja Matriz da Missão. Em 16/5/1831, a sessão para a aclamação de Dom Pedro II. Em 20/5/1832, uma sessão para aprovação do Código Criminal.
Em 17 de 11 de 1832, uma sessão para a administração das águas termais. 11 de 2 de 1834, instalação do correio. 1 de 9 de 1834, orçamento para a Casa da Câmara, Cadeia e Casa de Jurados. 26 de 11 de 1889, uma sessão para adesão da Proclamação da República. Em 23 de 2 de 1893, termo de juramento e posse do Barão de Jeremoabo como intendente de Itapicuru. E em 29 de 10 de 1903, uma sessão solene pelo falecimento do Barão de Jeremoabo. A gente não pode aqui separar a história de Itapicuru, a política de Itapicuru, com a história da nossa família, porque quase em todas as legislaturas nós tivemos aqui um representante. E eu vou citar o nome de alguns, não vou citar o nome de todos, mas desde a primeira Câmara de Vereadores que a gente tem um representante aqui da família Pinto Dantas, a maioria deles, inclusive, nascendo aqui nesse local. Como eu tinha dito anteriormente, para poder ter uma Câmara de Vereadores, a freguesia tinha que ter status de vila. Itapicuru teve status de vila no dia 28 de 4 de 1728. Foi quando Itapicuru tornou-se uma vila. E a partir daí, sim, Itapicuru pôde ter a sua primeira Câmara de Vereadores, que também chamava Senado da Câmara. E um de seus vereadores, Inácio dos Reis Leite, nascido aqui no Camucetá, que era o bisavô do Barão de Jeremoabo. No período de 1818 a 1832, o capitão Mó João Dantas dos Reis, que lutou na independência, avô do Barão de Jeremoabo, também nascido aqui no Camucetá, ocupou diversos cargos públicos aqui em Itapicuru e foi juiz ordinário. Naquela época, o juiz ordinário era o presidente da Câmara Municipal. Em 1829 a 1832, o pai do Barão de Jeremoabo, João Dantas dos Reis Portátil Júnior, nascido aqui também no Camucetá, foi presidente da primeira Câmara de Vereadores no período monárquico. No período de 1833 a 1862, José Dantas Itapicuru, primeiro Barão de Rio Real, tio paterno do Barão, tio paterno do Barão, nascido aqui no Camucetá, foi presidente da Câmara de Vereadores de Itapicuru durante 29 anos. Em 23 de 2 de 1893 a 31 de 12 de 1896, Cícero Dantas Martins, Barão de Jeremoabo, foi o primeiro intendente eleito constitucionalmente pelo sufrágio popular.